som. Pô, me deram o microfone aqui com 2 fitinhas cor-de-rosa. Os caras disseram que é azul gaúcho. É gaúcho! Bem, colegas, sobre o tema Previdência, a gente tem dialogado bastante. E de acordo com o que tinha sido deliberado lá no CD de Porto Alegre, nós fizemos ontem uma reunião ali com a participação de 16 colegas ali, que foi das 9h30 da manhã às 14h30. Os colegas que nos acompanharam lá abriram mão até do almoço ao meio-dia para a gente seguir, enfim, detalhando dentro daquele debate que nós chamamos de diálogo previdenciário, porque a gente pôde conversar com cada colega que se dedicou àquele encontro ontem. Contamos com a participação e a colaboração do Edmilson, que nos acompanhou até o final do encontro também. Enfim, então, para essa nossa palestra de hoje, a gente compactou muito o tema com algumas pequenas transparências e a gente vai passar para o grupo depois, até porque estamos sistematizados em alguns artigos assim que são gancho, né, dentro da agora emenda 103, emenda constitucional 103. Bom, então, essa telinha que vocês já conhecem, agora a emenda 103, enfim, ela representa, sim, o fim da Previdência como instrumento de proteção social dos trabalhadores e é o caminho inicial da nova Previdência. A nova Previdência não é social, a nova Previdência é o caminho de um negócio bancário, né? E é nesse caminho que nós estamos andando e o governo conseguiu, enfim, com a sua gestão e, entre aspas, poder de convencimento sobre a base, sobre o Senado, aprovar isso que ele chama de reforma. Eu vou repetir um jargão para a gente nunca mais esquecer. O resumo dessa reforma é que o trabalhador trabalha muito mais, paga muito mais, recebe muito menos e não se aposenta em boa parte dos casos, porque até pelo índice de empregabilidade formal no Brasil e pela real possibilidade do início da atividade profissional dos jovens, eu digo os adolescentes maduros que acabam ingressando no serviço público hoje aos 28, 29 anos, por essa regrinha aí, se não fizerem nenhuma licença, vão se aposentar aos 69. Tá? Se fizerem qualquer LI para fazer um estudo, qualquer coisa, vão para 70 e vários. Tá? Pois bem, então a gente costumou botar esta forma de entender a nossa reforma. Trabalha muito mais, paga muito mais, recebe muito menos e não se aposenta em parte relevante dos casos. Como é que nós resumimos tudo aquilo que nós vimos antes? Ela tem várias hipóteses de aposentação, nós botamos. A hipótese 1 está configurada no artigo 10, são para aqueles que ingressarem após a promulgação da emenda. Nós temos que ter claro que ali também está mencionado que a emenda só tem validade para a União. A hipótese 2 refere-se àqueles que implementaram os direitos de aposentadoria antes da promulgação da emenda. Esses, na forma do direito implementado, têm direito adquirido. A hipótese 3 é a do artigo 4 da PEC, para servidores que ingressaram no serviço público antes da promulgação da 103 também, preencham cumulativamente alguns requisitos de ingresso que poderão, sim, aposentar com integralidade e paridade, desde que atinjam os 62 anos de mulher e 65 se homem. E, por fim, a hipótese 4, que trata do artigo 20 da M103. Eu estou dizendo tudo isso, que depois vou botar no grupo isso e o texto da M103, tá, pessoal? E a nossa hipótese 4, que nós falamos lá em Porto Alegre, falamos ontem, naquelas nossas 6 horas de reunião, tá? Que tem o artigo 20 da emenda 103 para os servidores que ingressaram no serviço antes da promulgação da emenda e que preenchem cumulativamente um outro conjunto de requisitos
e que, neste caso, mulher a partir de 57 anos e homem a partir de 60 anos, poderão se aposentar com integralidade e paridade, desde que cumpram aquele pedágio que sutilmente diz que é um pedágio de tempo igual ao tempo de contribuição que faltava completar na data da promulgação da emenda, dia 12 de novembro de 2019. Pedágio 100%, falando de uma forma bem clara. Para os que pagarem o pedágio, é possível se aposentar mulher a partir de 57 e homem a partir de 60, cumpridos os demais pré-requisitos. É evidente que isso funciona para quem faltava 3 ou 4 anos, né, pessoal? Quem faltava 3 vai ter que trabalhar 6, quem faltava 4 vai ter que trabalhar 8. Depende de quando começou a trabalhar, pode se aposentar antes dos 62 a mulher, ou o homem antes dos 65. Mas é bem nesse limite aí, para quem faltava no máximo até 5 anos. A partir daí, vocês imaginam, o cara que faltava 6 vai ter que trabalhar 12. Ele chegar lá antes da mulher dos 62 e o homem dos 65, vai ficar difícil. Então, assim, tem essas 4 hipóteses, e realmente agora eu estou resumindo o que nós tratamos no CD anterior e ontem, mas essa apresentaçãozinha é um mapa que vai estar lá junto com o texto, olhando os artigos vai dar para ver, né? Depois a gente tem as regras de pensão, vocês sabem que a regra de pensão, daí depois, assim, se alguém tem dúvida de compreensão, pode dizer, a nossa regra de pensão está sujeita a 2 abatimentos. Vocês conheciam a regra de pensão anterior. Na regra de pensão anterior, grosso modo, o colega que ganhasse R$ 35.829, e eu explico, R$ 5.829 é o teto do regime geral de previdência social. O colega que ganhasse R$ 35.829, começava o cálculo da pensão que ele legava, garantindo 100% dos R$ 5.829. Os 30 mil, que superava os 5.829, ele garantia só 70%. Então, na pensão, os 30 mil se transformava em 21, mais os 5.829, que era integral, tínhamos 26.829, em média, 75% de que ganhava o colega que legava a pensão, como se vivo fosse, quando vivo era. Pois bem, na nova regra, a gente faz esse cálculo, faz essa primeira dedução, bacana, chegou nos 26.839, daí calcula 50% desse valor, né, que é os 13.440, e aí a partir daí começa a aplicar cotas de 10% por cada dependente adicional. Como estatisticamente as viúvas vivem muito mais do que nós, e essa é uma verdade inegável, neste caso, a viúva laureada com essa pensão terá que abrir mão da sua aposentadoria para gozar dessa pensão, se tem aposentadoria. Terá que abrir mão da sua aposentadoria e poderá preservar uma concomitância entre esse benefício de pensão e a sua aposentadoria, que atinge ali 2 salários mínimos, em salários elevados, atinge 2 salários mínimos e meio a 3. Tem uma tabela lá bonitinha no artigo que vocês vão ver que trata dessas pensões e concomitância de pensão. Aí o que vai acontecer? Essa pensão ali do vencimento, que era de R$ 35.829, ela já chegou em 13.400, né? 13.420, mais 10% do total calculado, dá mais 2.600, já conseguimos montar uma pensão de R$ 16 mil para um beneficiário de um colega que percebia uma remuneração de R$ 35.829. Eu fiz esse cálculo para um colega do Manuel, fiz para um colega teu, que a esposa é uma dentista, não sei se tu localiza quem é, super bacana. Daí eu estou sentado, conversando com ele, então, senhor Vera, o senhor ganha R$ 35.829, aí o senhor faz as primeiras deduções, depois calcula 50% do saldo, adiciona mais 10, dá R$ 16 mil de pensão. Mas que bom, mas dá 16 mesmo? Ainda bem, nós pensamos que ia ficar com 5 mil. Veja a que ponto nós chegamos.
o colega, ao fazer a avaliação de que ia ficar com muito menos, quando noticiado que uma eventual pensão é relevantemente inferior à metade do vencimento que ele tinha como se vivo fosse, ficou feliz, comemorou, porque a insegurança tinha sido imposta pela mídia. Pois bem, essas regras de pensão que impõem não só esse cálculo com 2 fases de abatimento, mas impõem a inconcomitância do benefício de pensão, porque aí a colega ali é auditora, esposa de um auditor. Se eventualmente a colega, enfim, venha a ser, não é aposentada, se eventualmente, numa eventualidade, venha a ter uma pensão, né, ela recebe a pensão normal. E quando ela for se aposentar? Não, quando ela for se aposentar, ela vai ter que fazer opção entre a aposentadoria dela ou a pensão. É isso, tá? É assim que o jogo funciona. Pois bem, depois nós temos lá alteração de alíquotas, né? Tem um rol enorme no artigo 11 sobre alteração de alíquotas. Ali vocês sabem, a alíquota básica da União passa para 14%. Em princípio, todos os estados têm que seguir a União, evidente, depende de lei do estado. E aí tem a criação das alíquotas progressivas. Os estados brasileiros estão fazendo uma correria para fazer leis do PSDB, então, meu Deus do céu, uma maravilha, são leis completas, eles estão copiando toda a reforma, e depois no final eu vou mostrar uma relação ali que tem uma estimativa, né, dos estados que já tomaram essa iniciativa, dos que não tomaram, eu nem sei se a minha estimativa, se eu conseguir manter ela atualizada. Depois, oportunamente, nós vamos fazer uma consulta aos colegas para separar alguns tópicos, porque boa parte dos estados encaminharam reformas tratando de alíquotas e algumas questões pontuais, sem mexer em idade mínima, regras de transição, né, e outras questões que poderiam complicar um pouco mais a situação do Estado em relação a uma eventual aprovação da PEC paralela, com opção de aderir integralmente ao texto da emenda 113, porque a PEC paralela vem com essa opção. Então, dependendo do que os estados decidirem lá, isso pode complicar um pouquinho. Então, para a regra provisória da hipótese 1 e para as hipóteses 3 e 4, reproduzida a redução do artigo 9 e 10. A contribuição extraordinária limita a sua instituição à edição de lei e aí dá os artigos também. O que a gente fez aqui, né? A gente tinha feito uma apresentação razoável lá em Porto Alegre, uma grande ontem, a gente pegou os tópicos da apresentação e colocou ali, relacionando sempre aos artigos da emenda, porque por mais que a gente converse aqui, quando chegar na base, vocês forem indagados, vocês vão ter que pegar aquela telinha ali e o texto da emenda, porque aí vocês pegam a tela diz o artigo, o parágrafo, pega o texto da emenda, confere, aí vocês vão achar a questão. Então, o que fizemos? Produzimos esse resumo para poder repassar para vocês, tendo em vista que ontem a gente estendeu bastante esse tema e hoje nós estaríamos a repetir aí para grande parte do grupo. Dizer a vocês que a questão... Existem duas questões fundamentais, eu vou botar depois os artigos aqui. Uma é a questão do cálculo do benefício de aposentadoria em cima da remuneração variável permanente, que é por produtividade. E o ajuste que foi feito ali foi uma iniciativa da FENAFISCO, um resultado do empenho muito grande do colega Marco Couto, também, que teve uma contribuição através do senador Pacheco, de Minas Gerais, e essa questão da contribuição extraordinária, que é inaplicável hoje nos estados, porque a regra básica botou só no âmbito da União, através de uma iniciativa nossa também, que bloqueamos a emenda supressiva do texto aquele no âmbito da União. Por que isso foi muito importante, pessoal? Porque a turma saiu correndo, implementando, teve o deflash ali ao Maranhão, acho que o Maranhão ganhou o campeonato, menos de 30 horas, entre a protocolização e a aprovação do projeto, né? Só claro, o Maranhão ele fez isso rápido, mas aí me parece que ele não avançou nas idades mínimas, ele não avançou nas regras de transição, avançou em alíquotas, em outras questões.
Ele chegou a botar a progressiva lá para vocês, né? Botou a progressiva e presenteou eles com uma alíquota de 19% ao auditor fiscal. Tá? Então, é para a gente ter uma ideia de que se a contribuição extraordinária tivesse aberta para entrar na legislação agora, com certeza ele tinha metido mais uns 10 de contribuição extraordinária. Tá? Porque existe uma sede arrecadatória em relação ao servidor em termos de confiscar o vencimento com o apelido de contribuição previdenciária. Né? Então, o exemplo do Maranhão é um caso que em menos de 30 horas conseguiu aprovar uma alíquota com agravamento progressivo de produtor fiscal, chega a 19% uma alíquota previdenciária. Imagina se ele pudesse estabelecer uma contribuição extraordinária. Mas o problema é que daqui a 1, 2 anos poderá, e esse debate vai se dar com essa mesma Assembleia. A diferença é que eles vão estar mais perto da eleição. E esse é o problema. O Saulo, nosso colega Saulo, é o outro que está debutando no CD hoje, viu? Ele não estava aí de manhã naquela hora, mas ele está debutando no CD hoje, o Maranhão também. Ele está nos dizendo que tanto a OAB quanto outras entidades estão encaminhando a judicialização em relação ao texto que o governador mandou e ao atropelo. Porque eu acho que ali, sinceramente, eu duvido que em menos de 30 horas ele não tenha atropelado o rito também. Deve ter atropelado o rito, o texto, o REC, 1 milhão de coisas, e vai ser discutido como se está discutindo aqui também. Agora lá, pessoal, tem uma transparência que diz assim, ó, da aplicabilidade imediata vinculada à lei local. Então, assim, nós temos a aplicabilidade imediata, mas ela é predominantemente vinculada à lei das unidades da federação. Tanto que as unidades da federação estão metendo bala nesses projetos. E ali vai, né? Pega artigo 37 da readaptação. Conhece o Instituto da Readaptação? Sem gracinha, se o cara piscar os 2 olhos e mexer com a mão direita, como resultado de um acidente relevante, ele será readaptado por determinação constitucional. Porque a discussão da incapacidade laborativa, né? Agora é a única coisa que vale a incapacidade laborativa. A incapacidade laborativa é uma coisa relativa. Né? Se tu tem uma enorme diminuição na sua capacidade de trabalho para exercer aquela função para a qual tu te qualificou para exercer o serviço público, não importa. Essa enorme redução vai te deixar talvez no balcão da repartição atendendo, se tu tiver então, tiver sido acometido por uma redução relevante na tua capacidade. O Instituto da Readaptação sempre foi objeto de uma discussão judicial enorme, agora está esclarecido na Constituição, está lá. Né? Vai acontecer. Alguns dizem, e não com pouca razão, que isso pode se prestar para tudo que é tipo de problema de adaptação profissional, problema de atribuições em cargo, porque a adaptação, a readaptação vai te levar para um cargo que não seja incompatível com a tua habilidade, mas pode ser absolutamente incoerente com as atribuições para as quais tu prestou concurso. Eles não explicaram como é que vão solucionar esse imbróglio ainda, vai ser uma coisa complicada. Tem o parágrafo 14 do 37, que trata do fim da continuidade no emprego público, que são os sedetistas, os empregados públicos via CLT, seja por fechamento de estatais que acabaram vindo para a administração pública ou por uma série de outras coisas. Nos tempos atuais, até o dia 11 de novembro, se aposentavam pelo INSS e prosseguiam trabalhando. E de lá ninguém sai, ninguém tira, sem pagar os 40% da FGTS para os direitos trabalhistas. Agora não. Pelo disposto do parágrafo 14 do artigo 37, o ato de aposentar-se junto ao órgão para o qual recolhe as suas contribuições equivale à autorização para a ruptura do vínculo laboral. Logo, acabou o emprego seletista quando se aposenta. Vedação da complementação do benefício de aposentadoria e pensão. Parágrafo 15 do artigo 37.
Então é vedado o Estado dar qualquer tipo de complementação de aposentadoria e pensão. Em alguns estados que tinham legislação, e tinha seletistas lá, por exemplo, na FEBEM, na FEBEM do Rio Grande do Sul, e aí a governadoria da Cruz fez uma legislação que ele se aposentava e ganhava a diferença entre o vencimento que recebiam na ativa e o valor da aposentadoria do INSS, o Estado paga. Isso existe, só que agora é proibido, mas está valendo até hoje, não vai parar de valer mais. Exceto nos casos, e agora o Edmilson vai pular na cadeira, exceto nos casos de extinção do RPPS. Então, havendo determinação por lei local de extinção do RPPS, lembra aquilo que nós falamos no passado? A extinção do artigo 34 da emenda é um dos mais agressivos, mas que, como eu digo, essas coisas que são complexas acabam passando batido. Então, no caso de extinção do RPPS, e o governador pode fazer uma lei de extinção do RPPS, ele vai ter que estabelecer uma legislação de complementação. E, nesse caso, a lei não veta, ou seja, ela cria no parágrafo 15 do artigo 37 a exceção. Depois nós temos a manutenção do RPPS para os servidores em exercício de mandato, que é o inciso 5º do 38, ele define a questão, o servidor em exercício de mandato tem que se manter no RPPS. Então, tem que ser feito recolhimentos e tal, tem que se manter. Antes tinha uma discussão se ele podia se afastar, se podia recolher para a RGPS, principalmente quando um colega se elege vereador no município pequeno, tem um problema enorme de custo. Agora não, agora tem que ser RPPS, está claro, ali não tem meio termo. Vedação de incorporação de remuneração de caráter temporário, 39.9. Falando para vocês, tem estados que têm uma legislação que permite levar para a aposentadoria e incorporar a função gratificada, se cumprir determinadas condições, tá? Se no mínimo 5 anos corridos ou 10 anos intercalados, etc. Então ele recolhe sobre a função gratificada. Tem algumas confusões aí, mas agora por essa lei, o que ele diz ali no 39.9? É as legislações estaduais que permitem ou determinam a incorporação de verbas temporárias como função gratificada, sob condições definidas na lei, para fins de aposentadoria, perdem o valor no dia da promulgação da PEC 6, que se transformou em emenda 113. Então, não incorpora mais. Mas eu tinha essa FG 30 anos e paguei, pois mas não vai incorporar. Vai para a Justiça reclamar, procura uma solução para isso. Por quê? A emenda 103 simplesmente eliminou essa possibilidade, eliminando a eficácia daquelas leis. Estou certo, né, Edmilson? Ele vai lá e ataca a eficácia da lei que determina a incorporação. Vedada a acumulação de aposentadorias ressalvadas as já admitidas, parágrafo 6º do artigo 40. Ele diz que é muito clara, tu pode acumular aposentadoria, 2 de professor, uma de professor com uma de cargo técnico, né, que é o nosso caso. Uma regrinha de acumulação que já estava valendo, essa continua valendo. Saiu dali, não acumula mais nada e nenhuma possibilidade. Contagem de tempo de serviço de aposentadoria, aqui no 9º do 4º, sem grande. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês, eu estou dizendo separadamente porque está valendo desde o dia 12 de novembro. Alguns precisam de corroboração das leis estaduais e essas leis estaduais estão sendo a toque de caixa. Muitas já estão aprovadas e publicadas. Vocês vejam que hoje é dia 27, tem 15 dias a promulgação da lei. Então, aquela questão ali da contagem de tempo de serviço para aposentadoria, ele autoriza, então, uma contagem de tempo recíproco entre estados, municípios, Distrito Federal, União, regime geral e tempo de serviço militar. Bom, ali quando entra no tempo de serviço militar, eu preferi não me aprofundar naquele estudo, porque o tempo de serviço militar tem alguns privilégios nesse tempo. Então a gente só ficou assim, é possível computar todos os tempos concomitantemente para a aposentadoria no serviço público, desde cumpridos os pré-requisitos estabelecidos de tempo de serviço público, e inclusive o tempo de serviço militar. Está valendo.
aplicação subsidiária ao RPPS de normas procedimentais, parágrafo 12. Ele repete alguma coisa que era bem comum, especialmente nos regimes próprios dos municípios, né? A legislação não tem aquela extensão que supra todas as situações. Ali no texto da legislação ele diz que deve ser aplicado subsidiariamente o regramento do RGPS nessas situações omissas. A análise de juristas mais cautelosa assim, não, aplica subsidiariamente o RGPS para todas as normas procedimentais, mas quando envolver financeiro, não aplica, busca uma solução que tenha respaldo maior, o legislativo ou judicial. Essa é a observação aí dos pensadores nessa questão previdenciária. Com relação a dúvidas e debates que tinham sobre o regime dos comissionados e empregados públicos, que era regime geral, ou se seria regime próprio, dependia, acabou isso, é regime geral e fim, está no texto constitucional. Todas aquelas dúvidas que geravam nesse debate acabou e está valendo imediatamente após a promulgação. Parágrafos 14 e 15 é a instituição obrigatória do RPC. Bom, regime de previdência complementar, parabéns a todos os estados que até então escaparam dele. Agora, por essa regra, quando concluiu os 2 anos de vigência da emenda 103, a limitação das aposentadorias em todo o território nacional passa para o teto do limite do regime geral, R$ 5.839, e essas unidades da federação têm que implementar o RPC. Haverão soluções, vão surgir soluções de parceria com outros RPCs, mas agora acabou a possibilidade de não implementar. Então, ali, quando ele se refere efetivamente ao 14 e ao 15, a instituição obrigatória do RPC no prazo máximo de 2 anos. Esse RPC que pode ser administrado agora pelas empresas competentíssimas no Brasil, que nunca tem prejuízo. Qual é o único ramo empresarial que bate recorde de lucro com crise ou sem crise? Os bancos. E agora, o saldo desse regime de previdência complementar poderá, e por alguma razão eu acredito que acabará, sendo administrado pelos bancos. Isso deve nos deixar felizes, porque eles vão dividir o lucro com nós. Deve ser isso. Bom, mas o fato é que agora é obrigatório, efetivamente, que haja a instalação deste regime em todas as unidades da federação. Parágrafo 20 do 40 veda a existência de mais um regime próprio por unidade da federação, e nós temos também a revogação dos artigos 18, aí eu botei tácita do lado, porque o 18, parágrafo 18 e parágrafo 21 do artigo 40. Aqui eu botei tácita porque ele não está expressamente revogado lá no 35. Estou falando com uma certa intimidade no nome dos artigos, mas vocês podem me interpelar por isso. O artigo 35 coleciona lá no fim as revogações, listas revogações. E o 21 está expressamente revogado lá e o 18 não está. Mas ele está tacitamente revogado, onde eu digo que... Primeiro vamos dizer o que é o artigo, o parágrafo 18 e parágrafo 21 do artigo 40. O 18, o que ele diz? Olha, aposentado paga a previdência a partir do teto do regime geral, R$ 5.839. O que diz o 21? Se o aposentado for portador de moléstia incapacitante, ele paga a previdência, mas a partir do dobro do teto do regime geral, que são os 11.600 e poucos reais. Bom, o 21, que garantia essa isenção a partir do dobro, acabou. Revogação está valendo. Tá? Eu acredito que o 21 está sujeito à noventena, tá, pessoal? Porque ele envolve tributação. Ou seja, se eu ganhava R$ 21.680, eu pagava a previdência sobre 10. Se tu agora revogar o 21, eu vou pagar a previdência sobre 15. Logo, eu entendo que está sujeito à noventena, a revogação do 21. Pois bem,
E o 18? O que o 18 diz? Olha, paga a partir do teto do regime geral. Bom, mas aí o que diz lá no 149 primeiro? Se o regime estiver deficitário, a base de cálculo não é mais 5.839, é R$998. E qual o regime no Brasil de Estado que não está deficitário? Em tese, todos estão. Porque em tese, e depois, enfim, a gente vai tentar entender o que é deficitário ou não. E a gente segue aqui essa mudança de base de cálculo, porque eu digo que é uma coisa muito importante. Nos estados de vocês, via de regra, professor aposentado não paga previdência. Ele ganha abaixo de R$5.839 em 99% dos casos. Policiais militares, soldados, enfim, sargentos, esses caras não pagam previdência ou pagam quase nada. Agentes de saúde, né, não pagam previdência. Não pagavam, porque agora, depois da noventena, com a situação de desequilíbrio das previdências, a base de cálculo desses aposentados passa a partir de R$998 a pagar a previdência. Então, todos eles vão pagar. Ah, não, mas então a professora que ganhava R$5.000, ajudava os filhos, os netos, o que vai acontecer com ela? Sobre R$4.002, ela vai pagar os 14% dela, que equivale a R$560. Vai tirar da cesta básica dela do bolso para ajudar o tio Sam? Sim, é o que está escrito aí. E esse é o grande filão, porque no Rio Grande do Sul, 92% da folha é até R$5.800. Então vocês imaginam que 92% da folha não pagava a previdência, e agora vai pagar. Tá? Então, esses detalhezinhos assim, é que a gente tem que pegar onde é que estão fazendo receita, né? Receita pesada. Então, quando a gente fala ali na revogação do 21, eu já botei o 18, porque o 18 é uma revogação tácita, porque só não vai alterar a base de cálculo no 18, relativa ao que estava previsto no 18, se tu provar que está em equilíbrio, que vai ser uma coisa muito complicada. Pois bem, aí... Então, daí a gente tem 149, tá, que trata basicamente, ele fundamenta também as alíquotas progressivas e a base de cálculo. A base de cálculo eu acabei de falar para vocês, e depois as alíquotas progressivas estão especificadas ali. Nós temos o artigo 9º, que determina a adoção da Lei 9717 para o rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social. Tá? Vocês conhecem a 9717, então até que a nova lei da União seja editada, a 9717 ainda vale para regulamentar no território nacional todas essas relações de benefícios. E aí depois, nós temos ali que a obrigação e o rol de benefícios dos regimes próprios da Previdência Social fica limitada às aposentadorias e à pensão por morte. Quer dizer o seguinte, nos regimes próprios dos estados de vocês, os que já tinham regimes próprios, vocês sabem que era imposto ao regime próprio o custo da licença maternidade, afastamento por doença, outros auxílios previdenciários, o auxílio penitenciário, levantava situação de prisional, né? Todos, enfim, iam para os regimes próprios, não vão mais. Tá? Era uma situação que lá no Sul nós discutíamos, que não era devido à Previdência, não havia a previsão legal para isso, e aí havia uma zona nebulosa de discussão dessa questão. Agora não, está valendo a partir da promulgação. O rol de benefícios dos regimes próprios de Previdência Social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte. Não tem mais benefício de saúde, não tem mais auxílio prisional, não tem mais o auxílio maternidade. Tudo isso tem que ser pago pelo Estado, pelo Tesouro, não é pelo Fundo Previdenciário. Isso tudo por quê, pessoal? Eu estou pensando, pô, mas isso vai sair da Previdência? Mas vocês já perceberam que daqui a pouco nós vamos estar pagando, ativos, inativos e pensionistas, uma contribuição extraordinária a ser calculada com base no déficit do sistema.
O déficit do sistema é dado pelo tamanho do gasto que o sistema tem. Se o sistema estiver mantendo esse gasto, desses auxílios todos que não têm a ver com previdência, quem vai pagar essa quantia vai ser o Bruno, que é um jovem contribuinte ativo, que vai pagar por mais uns 40 anos essa contribuição extraordinária, e etc., ou mais. Então, acho que nesse ponto foi uma correção adequada, né, para que não se imponha esse custo ao participante do Fundo Previdenciário. O artigo 24 da PEC ratifica aquela questão das pensões, ele expressa a vedação à acumulação de pensões, e aí ele faz uma tabelinha progressiva ali da acumulação possível, né? E a acumulação possível, no nosso caso, é pífia, são valores modestos. Eu fico bastante preocupado com aquele casal que cada um atingiu sucesso de, enfim, classe média baixa, cada um ganha 13 mil reais, quando um vem a falecer, e eles compõem a renda da família com aquilo, ajuda os netos, mantém a casa, mantém uma boa vida. Nós vimos lá no interior de vocês, casinhas bonitinhas, famílias humildes, vivendo bem, tudo bem higiênico, tudo qualificado. Aí um vem a falecer e a pensão do outro acumula já para menos da metade. Entendeu? Daí dá um fede de morte à renda familiar, que acaba sustentando, ajudando a sustentar filhos e netos. Então, quem mais vai sofrer com isso realmente são os que menos ganham. Quem mais vai perder financeiramente, obviamente, são os casais que têm duas rendas relevantes. E quando for fazer a acumulação vai ser absolutamente insignificante. Depois nós temos a aplicação de regras transitórias de aposentadorias, previsto na segunda, 6 e 6A. Isso aqui, essas regras transitórias querem dizer basicamente o seguinte: vocês sabem que não está valendo para os estados, salvo aqueles que já aprovaram a lei, as regras que foram aprovadas aqui na emenda 103. Aí, por exemplo, Minas Gerais, que não distribuiu ainda, estava falando com o Marco ontem, que o governador, pelas implicações políticas dele, deve distribuir só o ano que vem. O que está valendo lá de idade mínima? Aqui sempre teve na Constituição. O que está valendo de regras de transição? A da emenda 41 e 47. Então, essas regras transitórias, temporárias, estão valendo todas. Aquela da Constituição. E a Fórmula 85-95 está valendo naquele estado que não aprovou a lei nova, está valendo. E lá no Maranhão, que ele não definiu nada em relação à idade mínima e regra de transição, está valendo 41 e 47. Então, tenho claro, né, que enquanto não tiver legislado especificamente sobre os sistemas, o Estado, a unidade da Federação, estão valendo como regras transitórias a da 41 e a da 47. Isso poderá, em alguns casos, perdurar por bastante tempo. Eu sei que tem um número relevante de estados que aprovaram leis sem mexer nisso. No meu estado, lá no estado do Glauco, do Paraná também, estão mexendo em tudo. Idade mínima, regras de transição, estão mexendo em tudo. E é lamentável. Assim, a impressão que a gente tem é que uma agremiação partidária que governa esses estados encomendou um trabalho de alguém, foi lá e aplicou. Em uns estados governados por esse partido com mais requintes de crueldade, noutros com um pouco menos requintes de crueldade, mas é alguma coisa assim. Bom, então, colocando claro que está valendo a 41 e 47 para quem ainda, não é para quem ainda não aprovou leis, é para quem aprovando ou não leis, não tenha mexido com idade mínima. Isso assim, onde mexeu com a idade mínima, tu vai ter que mexer em regras de transição. Aí tu acaba mexendo em todo o resto. Quem não mexeu ainda na idade, estão valendo aquelas regras ali. Eu quero dizer para vocês, por fim, repetir que nós temos hoje aí a de 6254, 6255, 6256, 6258, movidas pela MPT, ANB, CONAMP, ANAMATRA, Afrentas, resumindo, tá? Contra a emenda constitucional 103, basicamente a primeira delas eu sei que a ANB colocou, que é contra o parágrafo 3º do artigo 25, conversamos bastante ontem, pena que o Edmilson não está ali, tá?
e envolve efetivamente a nulidade das aposentadorias que foram concedidas com contagem de tempo ficto, não coberto por contribuição financeira efetiva. Tá? Isso. Bom, mas a legislação da época permitia. Pois é, o maluco foi lá, no parágrafo 3º do artigo 25, e disse que são nulas de pleno direito essas aposentadorias de ponto final. Tem uma juíza, amiga minha, que já se aposentou há mais de 10 anos, ficou de cabelo em pé. Então, e aí, lá eu conheci 3 casos, assim, numa mesa que nós estávamos na Associação dos Juízes, e então a AMB foi a primeira a entrar, né, contra a questão do parágrafo 3º do artigo 25. O que eu pensei? É de tão grosseiro isso, talvez seja um bote na sala, né? Para o pessoal sair correndo atrás disso e de mais algumas outras coisas. Mas, de qualquer forma, as demais ADIs em relação ao tema tratam de todas, e eu não tive muita simpatia com isso, é uma avaliação minha, são da relatoria do ministro Barroso e tratam de alíquota progressiva, né, efeito confisco, regra de transição, desfuncionalização, pensão por morte, aposentadoria e as aposentadorias nulas. Né? Nós temos um grupo, tá, pessoal? A gente participa, a nossa assessoria participa, que é um grupo do FONACAD, e está discutindo hoje o que fazer com isso, né? Porque nós temos que pensar assim, vamos correr e protagonizar uma ADI de matéria idêntica se todas estão indo para a mão do Barroso, né? E todas estão sendo colocadas num panelão, ou vamos nos inscrever como amigos? Estamos pensando como FONACAD, né? E como conjunto de entidades do FONACAD. Vamos todos nos inscrever como amigos, vamos todos entrar com argumentações qualificadas, então contribuir com a qualificação da ADI e, por fim, permitir que o advogado autor, obviamente combinado com esses amigos, no momento da sustentação oral, disponha integralmente dos 15 minutos, para não transformar os 15 minutos em 7 parcelas de 2 minutos. Tá? Essa sustentação oral fracionada acaba virando uma confusão. Então, nós estamos fazendo esse debate ainda, vai ter uma nova reunião a semana que vem, com as assessorias jurídicas, para tentar fechar alguma coisa que, na minha opinião, deve ser a participação das entidades do FONACAD, com as entidades da Frentas tomaram a iniciativa, as entidades do FONACAD participarem como amigos nessa ação, e todos nas ações, todos contribuírem com a sua argumentação, e como amigos isso é forte e é possível, né? E na sustentação oral todos investirem numa única sustentação, para que se possa, em cada uma dessas ações, ter uma sustentação qualificada e buscar reverter isso. Acho que o sorteio na mão, tendo o ministro Barroso como relator, ele não me parece assim ser, eu posso estar enganado. Nós tivemos recentemente vários dias dentro da casa do STF com a questão da ADI 2238, que tratava da redução do vencimento da jornada de trabalho dos servidores. No empreendimento, a doutora Gabriela, um trabalho importante no sentido de juntar e mobilizar o grupo e fazer a mobilização dos advogados envolvidos. Nessa movimentação política que fizemos, a gente pôde assim perceber os vieses dos ministros e fomos vencedores, né? Ainda que meio capenga, porque o ministro-presidente não quis proclamar o resultado. Nós tivemos contra a irredutibilidade do vencimento 6 votos favoráveis. Então, qualquer que seja o jogo, só se morrer um ministro e o substituto inverter o voto. Por quê? Porque aqueles 6 votos favoráveis que nós tivemos não era assim, acompanham a divergência. Cada ministro pegou e falou sobre o seu voto, motivou a votação, disse por que votava. Quem declama o voto não volta atrás. Quando o sujeito só diz assim, acompanha a divergência, ele pode voltar atrás. Então a gente está muito tranquilo com essa questão. Tanto que eu estou certo que a iniciativa constitucional nova do governo é constitucionalizar a regra que ele tentou materializar no STF. Tá? E agora sim, o que eu vou dizer para vocês? Prosseguindo, né? Nessa questão aqui, ó, nós chegamos aí ao final desse resumo inicial com alguns comentários. Bom,
eu tinha feito um comentário para vocês que a gente era de grande importância, do cálculo do benefício resultante de remuneração variável permanente. Remuneração variável permanente é remuneração por produtividade, que os fiscos brasileiros, na sua predominância, ainda mantêm a remuneração por produtividade. No texto inicial da PEC 103, vocês sabem que isso estava posto lá para ser calculado pela média com base em 35 anos. Se tu recebeu 5, seja calculado por 35. Tá? Então, daí, nesse caso, nós teríamos o colega com uma redução muito relevante. Ah, eu recebi durante 15 anos. Calcula com base em 35, vai ficar com 1/3 quase da tua produtividade. Isso se afigurou uma coisa bastante perigosa para a totalidade dos fiscos. Aí nós começamos a investir um trabalho forte nisso. E aí, numa das investidas, o colega Marco Couto conversou com o senador Pacheco, e o senador Pacheco topou peitar. Daí o senador Pacheco fez um supressivo, aí nós anunciamos, fizemos supressivo e tal, vai ser suprimido o inciso 2º do parágrafo 8º do artigo 4º da emenda 103. Aí tudo certo, daí o relator foi lá e não suprimiu. O relator foi lá e disse assim, não, eu vou botar isso aqui na paralela, isso aqui só vai atingir os estados quando a paralela for aprovada. Afinal, só vai se replicar nos estados quando a paralela for aprovada. Aí nós fomos conversar com o senador, nós falamos, só um pouquinho, se nós deixar isso aqui lá, qualquer estado pode de imediato replicar isso aqui. E a paralela pode levar 2 anos para ser aprovada. Aí o senador disse, não, mas eu tinha palavra, foi lá conversar com o relator. O relator disse, ok, o senador é do DEM. O relator disse, ok, fechado. Foi lá e disse, vai ser suprimido, passou para o relatório para suprimir. Bom, aí vocês devem ter acompanhado na mídia, na Rede Globo, em outros canais. O Senado cedeu, vocês acompanharam isso na prévia do relatório, quando o relatório foi concluído. O Senado cedeu às corporações, fez uma alteração para beneficiar as corporações, etc. Todos viram na mídia isso. Bom, isso nos custou no dia seguinte um chamado do senador e do Ministério da Economia para que se pudesse voltar a conversar sobre isso. O nosso colega Marco Couto teve uma atuação definitiva nisso. Afinal, aí nós estávamos falando da metade da remuneração de boa parte do nosso grupo. Em alguns casos, mais da metade. E aí foi o bate-bola do novo Ministério da Economia. E como vocês sabem, não pode haver alteração de mérito no Senado. Só podia suprimir. Não tinha o que fazer. O Senado suprimiu para atender aos marajás. Bom, o fato é que ou suprimia ou se arrumava outra solução, já que o texto mandava calcular com base 35. O Helios da Cartola, o Ministério da Economia, disse que no entendimento técnico deles dava para fazer uma emenda de redação. E a emenda de redação saiu no último relatório da PEC, se vocês forem olhar, lá dentro tem uma emenda de redação. E nessa emenda de redação houve uma alteração pequenininha. Tipo assim, se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis, por estarem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas vantagens integrará o cálculo da remuneração do servidor público, no cargo efetivo, mediante a aplicação sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes e variáveis, da média aritmética simples desse indicador, proporcional ao número de anos completos de recebimento e de respectiva contribuição, contínuos ou intercalados, isso é muito importante, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria, que são 35 anos, era o que estava lá. Aí entrou ou sem inferior o tempo total de percepção da vantagem. É bastante texto, mas deu para entender. A redação não ficou genial, mas ficou efetiva. Ou seja, tu ia dividir por base 35, sim, mas ou, se o tempo de contribuição foi 5, divide por 5, que foi o tempo de percepção da vantagem. Com essa redação, a média se transforma em algo muito próximo do que se tem hoje, porque essas médias de produtividade elas são muito estáveis. Né? E em alguns casos, como nós estamos num tempo de crise, os índices atingidos hoje são até menores que a média geral.
Então, para a maioria dos casos, se fosse calcular hoje, o colega ainda sairia com uma média maior. Então, tendo claro que o que nós temos ali é a média do índice atingido mensalmente. Aí o Bária vai dizer, lá no Rio é sempre 100%. Perfeito, a média de 100 é 100. Não tem problema nenhum. O índice vai ser 100. Tá? Então, esta foi uma coisa que embranqueceu um pouco os nossos cabelos, mas lá até o dia da votação final ficou resolvido na última hora, no penúltimo dia, mas ficou resolvido com razoável segurança para nós, até a próxima onda de reforma, e que tentarem novamente mexer na nossa fatia. Eu sempre, nesse ponto, eu rendo crédito ao Marco, porque o senador também, eu penso que tem pretensões de ser governador lá, e eles têm uma relação política bem equilibrada, né? E aí foi fantástico o empenho da palavra e o retorno. Foi fantástico. Vou resumir. Eu vou resumir assim, e vou resumir com muita humildade. Nos salvou, ponto. Porque se não tivesse o cara ali com a disposição que ele estava, nós ia ficar nos 35 anos. É que esses perrengues que a gente passa não dá para contar muito no meio do caminho, né, pessoal? A gente vai trocando as ideias e vão surgindo os parceiros que se sentem em condições de somar e as coisas vão acontecendo. Daí eu resolvi botar uma lista aqui para vocês que nem eu tenho certeza se ela está batendo. Daí quem tiver vai me respondendo se ela está batendo. Estados com encaminhamento de proposta previdenciária de adequação à emenda 113. Adequação parcial ou total. Rio Grande do Norte já encaminhou, já aprovou. Fernando, não está aí. Quero sair. Bom, o Rio Grande do Norte encaminhou, não sei se tinha aprovado. São Paulo, eu sei que o Glauco está bem satisfeito com o debate lá, já encaminhou. Melhor do que a da completinha. Melhor que a do Guedes. Melhor que a do Guedes. Para eles, não para a gente. Claro. Mato Grosso já encaminhou. É completinha ou ela está indo mais baseada só nas alíquotas e tal, já está mexendo na idade mínima? Aqui no Mato Grosso ele aprimorou a do Guedes. Então estamos nessa. Amazonas, não encaminhou ainda. Estou muito longe da Etiópia. Tocantins, ainda não. Alagoas, eu tenho notícia que não. Minas Gerais não, falei com o Marco ontem, o Marco disse que ele está enrolado com a RRF lá, periga deixar para o ano que vem. Rondônia, ainda não. Então tá, vai ficar para o ano que vem. Os prazos estão muito apertados. Rio Grande do Sul, sim. E aí a gente fez um movimento lá por causa que, como agora é complicado, porque é obrigado a implementar a Previdência Complementar, ele encaminhou com o compromisso de instituir um benefício especial para os optantes no regime de Previdência Complementar, via o SOL. Lá a gente cuida dessas coisas. Lá nós temos uma ação judicial exigindo do governo para os optantes anteriores que ele constitua economicamente o benefício especial. Então é dessa discussão que surge essa boa vontade dele de fazer isso. Paraíba, Pará ainda não. Tá, então é que a gente tem que dar assim, quando o cara diz que ele está estudando, tem que ver se ele está com um pacote pronto na gaveta e estudando o ambiente. Vai debater. Alguém pode bater o recorde de 30 horas, né? Né, Celso? Alguém pode estar querendo bater o recorde de 30 horas e deixar para botar. Sim, mas tem gente que quer passar das 30 horas do Maranhão. Paraná já encaminhou, não é, Rondão?
com tudo que tem direito e com o que não tem direito também. Diz que no Paraná ele aprimorou o Guedes, viu? Diz que no Paraná ele aprimorou do Guedes. Inclusive, o horário eles não trabalham. São Paulo, decisão segunda-feira. Maranhão sim, né? Maranhão já aprovou, né? E eu estou com o não, está desatualizado. Então olha aqui, ó. O Maranhão eu vou arrumar antes de mandar para vocês ficarem. O Maranhão já aprovou, continuando. Mas eu quero. Tá tranquilo. O Espírito Santo sim, querido Camisão. O Espírito Santo, eu acho que ele votou ontem. Diz que votou. Ele falou. No Espírito Santo, Camisão não está aqui, acho que ele votou ontem. Tá? A Bahia ainda não. Não, lá já tem a alíquota de 14, né? Desde o ano passado. Se eu desse fora. Sim, mas eu digo para adequação à reforma. Não. Tem que aumentar a temperatura. Porque, por exemplo, tu vê que no Maranhão ele encaminhou e a alíquota de 14 foi pouco, ele foi a 19. Claro que a Bahia, quando for, vai procurar requintar. Paraíba, ainda não, Manão. Não tem nem diálogo no assunto, nada, nem sinal. Ele está sabendo da democracia. Goiânia. Do Guedes Goiás. aprimorado, bem melhor. Goiás Já aprimorou. Mandou para a Assembleia já bem aprimorado. Mas o Caiado é PSDB, não? Não, o Caiado, ele é DEM, só que ele é o fã número 1 do Bolsonaro. A nossa Secretaria da Fazenda virou Secretaria de Economia. No país inteiro, a única Secretaria de Economia que existe é a nossa. Tudo que o Bolsonaro faz aqui, ele leva para lá muito pior. Com direito de alíquota extraordinária. Piauí ainda não. O Piauí já prometeu, já divulgou na imprensa alguns pontos que vai fazer, mas o projeto Pernambuco. Alíquota. Pernambuco encaminhou, né? Só alíquota. Tem que Só alíquota, Alessandro. só alíquota. Esse é presente. É Tem presente. que corrigir Pernambuco e Maranhão. A gente vai comemorar, só tem nos estados que só tem. Pernambuco sim. Pernambuco não aprovou, já aprovou? Não, está em discussão ainda. Não aprovou ainda. Tá. Pernambuco tem duas vezes. Pernambuco está aqui assim, aqui eu vou ter que tirar pela. Ceará. Cadê o Brasil? Não, Ceará não. E como é que está o comentário? Não, só há 3 anos atrás eu aumentei para 14. Até agora não. Ainda não falou nos 19 ainda, tá tranquilo. Bom, Mato Grosso do Sul. Entrou na Assembleia na segunda-feira, hoje votou regime de urgência e Ctrl-C, Ctrl-V, metendo alíquotas extraordinárias contra Idade mínima. Ah, então é completinho. Ele distribuiu o texto com a possibilidade de negociar uma emenda para regulamentar o benefício especial para quem aderia ao RPC, para quem aderia ao regime de previdência complementar. Agora está aqui, agora o Maranhão está assim. Santa Catarina, não. Está pronta. E vai mandar completa. O cara está louco para criar um incêndio que aí ele apaga. Lá no Rio Grande do Sul o cara fez um incêndio. Lá no Rio Grande do Sul ele fez um incêndio, ele tem a maioria na Assembleia. Ontem, 11 professores feridos foram ser atendidos no pronto-socorro. E a senhora que é presidente do CEPER, tem a minha idade, senhora baixinha, cabelo branco, aquele rosto simpático, toda grisalha, coitadinho. Deixava um galo desse tamanho na cabeça da mulher. Aparece na capa do Correio do Povo hoje, o brigadiano empurrando ela. Vocês viram a capa do Correio? Onde isso? No Rio Grande do Sul. Mais um tumulto louco, porque ele está misturando reforma administrativa com reforma da Previdência e mais o fim do mundo junto. Aí assim, ó, nós temos um deputado bandido lá, que não são muito nossos amigos, não vou citar o nome. Daí um deles, o Jorge sabe quem é, disse assim, não
Professora não pode fazer isso com as professoras. PMDB. Aí hoje a bancada do PMDB se reuniu e disse: não votamos o projeto esse ano, não concordamos mais com a urgência e tiramos o tapete dele. Resumo, ele vai ter que sentar para conversar com os russos agora. Isso foi há 2 horas atrás. Ele vai ter que sentar para conversar com os russos. Arrumou um incêndio para apagar. Lá em Santa Catarina, se você fizer bastante barulho, o governador vai exercer a profissão dele, né? Vai arrumar um incêndio. Não, tá bom. Mas é verdade, não. Ele arrumou um incêndio para apagar. O que vão fazer? E aí, então, pessoal, Rio de Janeiro, ainda não é, Márcio? Distrito Federal, eu acho que não. Aí eu botei não, Edson. Ainda não. E já disse que gaveta tá. Parece que ele não está querendo mexer com isso agora não, Celso. Parece que ele não está querendo se incomodar. Em princípio não está querendo não. E era esse cara que defendia aqui para Roraima sim. Ele defendia aqui para trás. E Sergipe ali eu botei não. Eu até estranhei, meu cara. Tem alguém de Sergipe? Não, o pessoal de Sergipe não está em Sergipe, eu acho que não. Pelo que eu olhei ali, porque eu olhei no site da Assembleia, e geralmente quando tem o encaminhamento aparece um tumulto no site da Assembleia. Né? E o que eu vou dizer para vocês? Alguns estados, e não é só o nosso, daí estão combinando reforma administrativa com reforma tributária, destruindo direitos do servidor público, destruindo de forma sem sequer discutir, avaliar a história, avaliar as questões, sem sentar com os servidores. Nesse caso é evidente que esses governantes vão criar enormes problemas com seus eleitores, e na medida que não houve a sociedade dos trabalhadores do serviço público, evidentemente vão contar com a nossa oposição relevante. Né? Então, saindo da linha do bom humor, né, deixar bem claro que eu acho que todo o fisco nacional não vai poupar debater frontalmente com esses governantes a preservação dos direitos do trabalhador do serviço público. E o que está acontecendo aqui, vamos combinar, é uma piada de destruição de direitos e uma piada de levar a culpa do insucesso da gestão pública, que vamos combinar, gestões afora, não foi feito com a competência devida, e a culpa desse insucesso está sendo atribuída ao servidor público, com o que nós não podemos concordar. Pessoal, olha aqui, a Leila está falando ali, ó, faltou o Acre da minha lista. Foi devolvido para a Bolívia. O Acre votou ontem de manhã. Votou ontem de manhã. Eu falei mais cedo, foi lá para a Assembleia, ninguém sabia de nada. O deputado Daniel Zen, que se conheceu, foi que ligou para mim, disse: é um pessoal, e a gente conseguiu segurar. Porque lá eles na sexta parte, nessa Assembleia, quer dizer, o Estatuto da Forma Administrativa. Se misturou tudo. A gente conseguiu manter a sexta parte, sexta-feira nós tínhamos funeral. Enquanto não, por enquanto. Mas março, ano que vem, tem um novo retorno da Assembleia desses temas. O Acre, me parece que numa operação política ou até relativamente politicagem, o governador abriu um espaço para debate aí de 3 audiências públicas, né? Não, ele não abriu nenhum espaço lá. Mas ele abriu um prazo, pelo menos. Não, nós fizemos eu falei desde mais cedo, porque 3 minutinhos você não tem tempo para falar. No dia 5 de novembro, a gente soube, pelo deputado Daniel que você conheceu, que estava indo para a Assembleia, ia ser igual ao Maranhão. Ele chegou no outro dia com a surpresa lá, aprovado na Assembleia. Aí eu convoquei vários sindicatos, né, como eu disse, educação, saúde, civil, então foram lá em massa, a gente conseguiu impedir a votação no dia. Ele tentou outro dia, tentou dia 6, tentou dia 7, aí saiu da pauta 3 dias seguidos. Aí nós temos um documento, criamos um nome frente mista do servidor, copiei de alguém aí esse nome. Já desde o ano passado tem essa equipe, vários sindicatos que juntam nessa frente mista. E a gente fez um documento, vários sindicatos assinando, pedindo o prazo até 5 de dezembro. Eles não ia dar prazo
Aí fizemos vários movimentos de rua, começamos a fazer proposta nos sites também do pessoal, em Facebook. E aí a gente conseguiu adiar até ontem, 26. Nesse período a gente conseguiu uma conversa, um diálogo com o governo, executivo do governo, para tratar de alguns temas polêmicos, que era sexta parte, licença prêmio, várias coisas que eram bem ruins para a gente. Então deu uma melhorada, uma amenizada. Mas teve que ter um trabalho bem forte em massa do povo. Se não fosse, ele ser aprovado, ia ser tratorado mais do que já foi. Então, eu tenho acompanhado com a lei do desenvolvimento do Acre, enfim, esqueci. E ontem pela manhã eu estava acompanhando a votação e tentando te mandar uma emenda lá, que era a emenda do benefício especial. E não conseguiram espaço para entrar com a emenda do benefício especial. Então, inclua-se Acre votar. Deixa eu fazer uma pergunta, Leila. Ele votou idades mínimas também? Sim, mas ele votou a idade mínima. Então. Não, ele pegou, copiou da moção do... Copiou, copiou. E aí ele está com a regra de transição da emenda 103. Então, pessoal, o resumo é que a gente tem, e leia-se, eu vou arrumar ali para botar o Acre depois também, dessa questão da emenda 103, é a replicação nos estados na forma que a gente está colocando no debate, e é aquele resumo ali que eu vou passar para vocês depois um texto da emenda. Nós fizemos um debate grande ontem sobre o tema, foi muito bom, foi um pedido desse CD lá no CD de Porto Alegre, e nós vamos fazer em outros estados, pessoal. Nós estamos dispostos a, na medida que os estados precisarem, vamos montar uma agenda, vamos trabalhar junto. Estive recentemente no Rio Grande do Norte com o Fórum dos Servidores, que o Fernando botou lá no Sindifisco. Tivemos em Santa Catarina, com todos os colegas de Santa Catarina, foi um trabalho muito bom. E aí, assim, nesse caso, a gente fica das 9 da manhã, meio-dia, 1 hora, 2 horas, até a hora que o pessoal quiser ficar. É o que a gente está fazendo e que vale a pena, enfim, para tirar dúvidas, para debater, aprender um pouco e transmitir um pouco do que a gente aprendeu. Nós tivemos no Rio, com o Bária também, tivemos, enfim, uma série de outros estados, e a FENAFISCO vai continuar fazendo esse trabalho, né? Para esclarecer as dúvidas nessa questão. Quando tiver em andamento, a gente tentar conversar, ajudar no que couber. Né? E agora, depois desse breve resumo, que não foi tão breve assim, eu confesso para vocês, eu vou fazer uma fala relâmpago sobre Chiquinho, desculpa, presidente Chiquinho, por favor. Não, eu protesto, foi bem breve. Não, na verdade, Celso, é só um pedido, porque como entrou na segunda-feira, e mesmo tendo tramitação em regime de urgência, a gente vai poder oportunizar algumas emendas, né? Então eu gostaria de solicitar da sua pessoa, você tem esse material de pronta entrega, eu sei, eu gostaria que você remetesse para a gente essas emendas que foram propostas, né? E principalmente essa do regime complementar, porque aí a gente pode apensar o processo lá, né? E de repente numa discussão vingar algumas dessas emendas lá no nossa PEC. Era só isso, só para acrescentar. Perfeito, presidente. Eu quero dizer para vocês assim, nós temos um grupo lá, EM113. É um grupo de WhatsApp, eu botei o Manuel no fim da tarde nesse grupo ontem. Mas quando eu coloquei o Manuel no grupo, eu já tinha passado para lá uns 60 exemplos de emenda de diversos estados. Então está me devendo. Vou ter que te passar para o teu privado agora, porque ele está antes de eu te incluir no grupo. Está lá as emendas do Glauco, está lá as emendas da maioria dos estados ali, tá? Estão todos lá. Só que é um material muito farto, então a pessoa tem que realmente ter interesse nisso. Tá? Se quiser daí mandar para mim o WhatsApp, me inclui no grupo, me manda o material atrasado, manda para mim que aí eu incluo. Agora, como é muito volumoso, tem que ser para alguém que esteja interessado em receber aquilo e a fim de ler, né? Porque tem ali, por exemplo, no teu caso, vai começar lá, tem uma centena de sugestão de texto de emenda e mais as propostas dos estados. Então, enfim, tem como tentar conciliar o uso daquilo ali, só que vai consumir um tempo, consome bastante tempo. Daí, se quiser, me manda um WhatsApp que eu coloco lá. É só para dizer que saiu agora a medida provisional da Previdência de Santa Catarina, mandaram no e-mail agora. Protocolizar.
Olha, protocolizaram hoje o de Santa Catarina, viu? Eles estão rápidos. Espero que ele não seja candidato a deputado. Acabou a bateria, Celso? Mas assim, como eu disse para vocês, esse assunto surgiu em Santa Catarina, precisa de gestão da emenda. Liga, bota o WhatsApp lá, vamos trabalhar o que der junto e vai dar certo. Pessoal, aí um recado para vocês, eu quero dizer para vocês assim, a FENAFISCO, numa grande preocupação, teve na Assembleia do FONACAT, levantou algumas questões. Uma questão, a PEC 186, 187, 188, pacote de emergência do governo. Debatemos o tema, sugeri que fosse separada uma verba relevante para que o FONACAT pudesse trabalhar na campanha contrária a essas PECs. O FONACAT, lá no momento da Assembleia, nós aprovamos 2 mensalidades do FONACAT, 2 receitas, é um valor modesto que se precisa. Mas, enfim, a FENAFISCO ficou coordenando o processo de estudo e formação de emendas a essas PECs. Não está contando prazo ainda, e segundo o que saiu no Globo hoje, ficou para o ano que vem. Então não vai ter abertura de prazo. O que nós temos que saber, pessoal? A reforma administrativa parou. Para quê? Tem a PEC 186 e a 188. A 187 trata de fundos, também tem uma agressão evidente, tem valor relevante a fundos, mas a 186 e a 188 acabam com a conversa, não precisa reforma administrativa. Quando vier, vem branda, daí vem uma reforma burocrática. Reforma burocrática é aquela que trata de cartão ponto, de estabilidade, etc., que são institutos de grande importância, mas o efeito financeiro pode estar na 186 e na 188. Daí eu botei um texto aqui só para ler para vocês. A 188 altera o texto permanente da Constituição e o ato das disposições transitórias, dispondo sobre medida permanente e emergencial de controle do crescimento das despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal no âmbito dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social da União. Institui mecanismos de ajuste fiscal. No caso, para a União, as operações de crédito, que a União financia parte dessas despesas com operações de crédito, caso excedam a despesa de capital. Ou para estados e municípios em que as despesas correntes superem o montante de 95% da receita. Nós não estabelecemos o limite de gastos da emenda 95 para os estados e para os municípios, mas essa PEC estabelece o limite de despesa de 95% da receita. Bom, e o 95%, este limite de 95% é o gatilho. Quando bater nesse gatilho, eu estiver para bater nesse gatilho, eu posso cortar reajuste, posso cortar promoção, posso demitir, posso cortar a jornada de trabalho, posso fazer o que eu quiser. Tá? Bom, mas então só quando bater no gatilho de 95%, e todo mundo bate, porque não é segredo para ninguém que tem uma montanha de estado que fecha com déficit enorme. Né? Não precisa bater no gatilho. Se as despesas estiverem tendendo a um limite perigoso, o administrador público poderá adotar todas as medidas restritivas e pedir o referêndum da Assembleia no prazo de 180 dias. Ou da Câmara de Vereadores, no prazo de 180 dias. Então, a 186 faz uma montanha de coisas, e nós tivemos uma reunião do FONACAT a semana passada na FENAFISCO, começamos a nos debruçar sobre ela para construir emendas, e realmente ela é de grande complexibilidade. Tá? Nós temos uma nota técnica sobre ela que eu vou mandar para vocês também. Ali eu vou sentar ali, vou começar a botar no grupo, vocês procurem se ligar ali, daí no grupo CD que eu vou usar para mandar essa nossa nota técnica, mandar o texto dessas PECs. Mas daí eu separei um textinho dela. Congelamento de salário, proibição de correção de salário, vedação de promoção, com exceção das polícias e do Ministério Público. Então ficou meio assim um estado policial, né? Se for polícia, Ministério Público e Justiça, foge da vedação, o resto está dentro da vedação. Né?
O artigo 167A, que é inserido por ela, né, tem o parágrafo 3º, no período que trata do caput, a jornada de trabalho dos ocupantes de cargos e funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional poderá ser reduzida em até 25%, com adequação proporcional de subsídios e vencimentos à nova carga horária, nos termos e tal do normativo, que pode ser adotado pelo Executivo e pelos demais poderes. Quando é que os demais poderes vão fazer isso mesmo? Bom, o que eu quero dizer para vocês, pessoal? Isso aqui foi aquilo que nós vencemos lá na DI 2238. O governo quer reduzir o vencimento dos servidores e quer reduzir o volume de serviço público à disposição da sociedade. É um viés ideológico reduzir o volume de serviço público à disposição da sociedade. Provar que o servidor público é desnecessário e que se nós reduzirmos por 1, 2 anos, 25% não vai fazer diferença nenhuma. Estou errado sobre isso, Manuel? Acho que não. Então isso é um caminho ideológico e está aí. Está muito bem, claramente colocado. Eu não vou me perder em falar muito na 187, que trata de fundos, pode regar o governo com um valor muito relevante em termos de bilhões de reais. Mas vamos falar assim, nós temos a 188. Resumindo, a 188 eu pintei de vermelho. Celso, só um instante, antes de passar para 188, é um assunto que é da PEC 187, tá? Em relação aos fundos que você falou, né? É uma decorrência daquele preceito constitucional da administração tributária e ter precedência entre os demais setores da administração. Foi criado o Fundo de Aperfeiçoamento das Atividades Facundárias. Com base em receita. Com base na receita das multas. Mas a 188 está acabando com isso, não se preocupa. Sim, a 188 está eliminando o inciso 4º do artigo 167 com a concepção de preferência para participação em impostos de fundos ou fundos de receita para a saúde, educação e administração tributária. A 188 acaba com isso, transforma em farinha, fica com uma exceção no final ali para as polícias. Então assim, os fundos que foram criados, existem fundos bilionários muito maiores que não são vinculados com essa questão, todos perdem em primeiro lugar a razão, porque o 167, o inciso 4º, aquele caput que tinha, que conservava então a parcela econômica da administração tributária, foi para o céu aquilo ali tem 4 ou 5 alíneas ali, com algumas exceções, e fim de papo, entendeu? Tanto saúde quanto educação, aquelas exceções ali já eram. Por isso que eu estou dizendo assim, nós temos que ter noção do que está acontecendo aqui. Ontem a gente fez, a doutora Gabriela nos acompanhou numa reunião ontem, com o Fórum de Federações, que nós temos, são 11 federações. Cara, nós chamamos os caras ontem e assim, estão anestesiados. São federações enormes, Federação da Polícia Federal, FENAJUDE, 3 federações da Polícia Federal estavam lá ontem. São federações enormes, mas assim... Mais de 1 milhão de servidores representados lá, 1,5 milhão mais ou menos, naquele momento. Acho que a colocação do Alexandre é pertinente, mas a 188 passa por cima disso aí, entendeu? Nós temos que entender o que está acontecendo com aquilo. Então ela permite a redução temporária de jornada de trabalho, a 188 confirma isso, porque lá eles batem muito na União, aqui ela avança firmemente sobre os estados, né? Como medida para reduzir despesa de pessoal. O objetivo é reduzir despesa de pessoal, né? E propiciando fazer o ajuste fiscal, né? E quanto às operações de crédito ou despesas de capital, ou as despesas, quando as despesas correntes superarem 95% das receitas correntes. Legal, vocês conhecem essa situação real no Estado? Ou seja, isso acontece sempre. Entendeu? Então, assim, nós temos que ser realistas. Os caras criaram também o Conselho Fiscal da República. Eu vou botar lá para todo mundo ler, vocês vão ver que é um texto extremamente maçudo, complexo. Não, mas já acabou com isso. Sim, mas aquilo ali era com base no inciso 4º do artigo 167. Ela acaba com isso. Se nós deixar ela rolar como ela está, é uma festa. Uma festa completa. Eu digo assim, o troço
É meio louco o negócio, tá? Tem um detalhezinho aí no meio de tudo isso que a gente pescou ali. O artigo 6º da PEC 188, né, que busca alterar, enfim, o ato das disposições transitórias constitucionais, introduzindo, dentre outros, o artigo 91A, assim redigido. A transferência obrigatória de creditário, o parágrafo 3º do artigo 20 da Constituição Federal, somente será implementada em favor dos entes federativos que renunciem a qualquer alegações de direito sobre as quais se fundem ações judiciais, inclusive coletivas, ou recursos que tenham por objeto relacionar o artigo 91 desse texto. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que para receber os royalties do petróleo, isso que está todo mundo fazendo fila de joelho, de mãos erguidas, tem que abrir mão de todas as ações contra a União, em especial as que envolvem a Lei Candido e dívida. Isso aqui está lá no artigo 6º da 188. Entendeu? Resumo. É um império econômico. É um império econômico que está regulando a vida para os seus vassalos. É isso. Né? Um dia os vassalos ousaram pensar que poderiam relacionar a situação de comportamento dos impostos com a administração tributária, que poderiam priorizar a vinculação para a saúde e a educação. Ousaram, o imperador Guedes passou por cima de tudo isso, de trem. Se nós deixarmos as câmaras votar, o Senado votar nesse sentido, e entendam por que no Senado. O Senado é um rito simplificado e ligeirinho. Nosso presidente teve a oportunidade de estar com a senadora presidente da CCJ agora, e acredito levar esse alerta. Né? Então, se nós nos mantivermos como estamos, e ontem na reunião das federações, né, que participamos com a coordenação da doutora Gabriela e da doutora Carolina, só levantei esse pessoal. Nós precisamos conhecer as PECs, precisamos separar pontos principais, iniciar uma campanha de marketing nas nossas áreas de comunicação para alertar a sociedade, porque a oferta de serviço público está sendo absurdamente combatida, e tocar para frente. Só que a FENAFISCO não tem a capacidade de fazer essa análise sozinha, até porque isso nós faríamos e eles não sentiriam o envolvimento necessário para mobilizar suas bases. Então eu digo, vamos selecionar os 10 itens, todo mundo vai analisar, todo mundo vai trabalhar, combinamos no grupo proximamente os itens e marcamos uma próxima reunião para chamar nossas áreas de comunicação. Daí diz um deles lá, Guilherme, FENAFISCO pode fazer. Negativo. Elas são extremamente tensas e complexas. Todo mundo vai ter que conhecer e discutir com as suas bases para que a gente possa juntos, nós somos 11 federações, fora o movimento no FONACAD, que nós estamos coordenando a análise técnica delas no FONACAD também. Mas lá nós somos 11 federações e no FONACAD outras tantas. Se nós todos não conhecer isso, não nos mobilizar, nós vamos ser atropelados por um trator de esquerda. Tá? Então, assim, a preocupação de todos é pertinente. O assunto é muito mais complexo que reforma de Previdência. Vocês acham reforma de Previdência uma coisa difícil de vender para a base e de discutir nos estados? Vocês acham uma coisa complexa? Eu vou botar ali os textos no grupo CD, tá, Brasil? Vou botar esse texto no grupo depois. Deem uma olhada para vocês verem a densidade do texto desse e a maluquice que é isso. Tu tem que subtrair dali 10, 12 pontos com um linguajar bem popular e vender para a sociedade o que tu conseguir, porque se o cara for ler ali, ele não vai achar o ponto que tu escreveu. Tá? Mas eu sugiro que todos deem uma olhada. E assim, alguém tinha comentado, de manhã não lembro se foi tu, Manuel, se foi outro colega, que isso é uma ameaça enorme para nós. É pior do que isso. Tá? É pior do que isso. Acho que a gente tem que aproveitar e olhar. Nós vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance. Nós estamos exercendo um trabalho de protagonismo, mas é mais ou menos assim, ó, quando vocês vão sair com o carro, o motor de arranque é o protagonista, porque ele dá a partida, mas depois que ele dá a partida, todo o carro tem que andar. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se nós não conseguirmos disparar a ignição das demais federações, lá do Fórum de Federação que nós estamos trabalhando, e não conseguirmos contagiar integralmente o FONACAD sobre esse tema, vai ser bem complicado, porque o tema realmente ele é bastante pesado, extenso, é uma questão de interesse nacional. Depois tem essa 187, como diz o Alexandre,
ela institui uma reserva de lei complementar para criar fundos públicos. Então, o que ela diz? Só pode ser criado por lei complementar e extingue aqueles que não forem ratificados até o final do segundo exercício financeiro subsequente à promulgação dessa emenda. O que tem de interessante nessa questão dos fundos lá no 188? Lá ele declara que ao final de cada exercício, se houver sobra de recursos no judiciário e nos demais poderes, ele se apropria de volta dessa sobra, e se essa sobra não lhe for devolvida, ele deduz das parcelas, está claro lá no texto, ele deduz das parcelas a serem repassadas no início do exercício subsequente. É bem assim que ele colocou lá com essa questão dos fundos que são gerados pela sobra do Judiciário, do Ministério Público e outros poderes. Colegas, é isso? Bom, consegui fazer em 1 hora. Não, deu um pouquinho mais. Sou todo ouvidos. Foi só um pouquinho mais. Sou todo ouvidos. Tá ok, Celso. É que o pessoal foi questionando você no meio da fala, então praticamente a gente percebe que já é. E eu vou passar um materialzinho daí no grupo CD para que o pessoal possa ler e se inteirar um pouco. Tá ok. Então tá bom, pessoal. Vamos andar aqui com a nossa pauta. Deu para perceber que